Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 1 de Carta aos Gálatas. Então, nesse canal onde você aqui lê um capítulo da Bíblia por dia, começando hoje, então, Gálatas, né? O livro de Gálatas ali, a carta de Paulo aos Gálatas. E sem muitas delongas, eu já quero dizer aqui o que a gente vai entender e fazer e aprender nessa carta. Eu entendo logo de cara assim, como vocês sabem, eu gosto de trazer essa introdução, tem aqui nessa Bíblia, né? Sempre falo sobre ela. Não a recomendo muito porque é uma Bíblia com uma linguagem muito contemporânea, mas serviu demais para mim. Então, para quem é adolescente, para quem é mais jovem assim, então é mais fácil, né? A gente tem que sentir prazer em ler a Bíblia, eu sempre falo isso. Mas isso eu já falei praticamente em todos os livros que a gente inicia, eu falo algo sobre isso. E hoje, para não me alongar muito nessa parte, eu gostaria de passar direto para a nossa introdução, que é Paulo ali trazendo essa ideia, porque o que acontece? Vamos ler para eu não falar bobagem. Na Bíblia online, eu leio em diferente, eu pego assim várias versões, né? Então, a minha hoje, a que eu tô lendo é NTLH, é a nova tradução na linguagem de hoje. Então, às vezes você vai ver eu lendo algumas coisas, né? O capítulo ou outro vai estar um pouco diferente, talvez, da sua Bíblia. Se a sua Bíblia for NVI, que é a nova versão internacional, que é a universal aí, a que a maioria das pessoas tem, e a Almeida atualizada, que é outra versão também muito utilizada, né? E eu leio, antes de ler aqui na minha, eu leio na Almeida atualizada também, pra tá ali, né, vendo se vai dar para acompanhar. E aí eu peguei essa partezinha aqui pra gente entender sobre o livro de Gálatas na Bíblia Online, nessa versão Almeida atualizada. Lá no início de cada livro também vai dar uma introdução a respeito do que vai ser tratado. E aí fala assim: o apóstolo Paulo foi alertado de que essa igreja então é uma igreja ali formada na província romana, de judeus e gentios. No entanto, os judeus estavam alguns judeus tinham sim aceitado a graça. Então esse é um livro onde a gente vai falar muito sobre, o Novo Testamento. Ele vai ali falar que a salvação é pela fé, pela graça, não é pelas nossas obras, nem é pelo nosso, por seguir a lei. Então, os Gálatas ali, eles estavam com essa predisposição assim de aceitar algo, mas depois alguns judeus vinham para rebater, falando que vocês não vão ganhar salvação se não fizer isso ou aquilo. E aí vai dizer assim, nessa introdução da Bíblia Online: o apóstolo Paulo foi alertado de que alguns judeus estavam seguindo a lei de Moisés a fim de receberem a salvação, afastando-se do Evangelho. Neste livro, o objetivo de Paulo é esclarecer a todos que a salvação vem através da fé no Senhor e não na realização de obras. Então aqui a gente vai ler um pouquinho, vai entender um pouquinho sobre isso. Mas enquanto eu estava lendo essa introdução, Deus também falou comigo de uma outra forma, que hoje em dia,
sim, né? Existem igrejas e igrejas. Existem igrejas que ainda se pautam por essa questão da obra, do fazer. Existem pessoas também. Eu confesso que eu sou um pouco meritocrática. Eu acho que a pessoa só recebe pagamento se ela fizer algo, né? Que a gente só é recompensado através da nossa disposição. Então isso foi uma coisa que Deus foi quebrando na minha vida, assim, foi quebrando aos poucos. Ainda existem resquícios, mas hoje eu entendo muito mais sobre graça, minha visão foi muito mais ampliada a respeito disso. No entanto, o que eu quero dizer aqui é que existem pessoas, outros tipos de pessoas, de igrejas, de nações, de culturas, que as pessoas também são muito liberais, e o Brasil é um desses, eu acho. Para ser bem sincera, nós achamos que a graça também a gente não precisa fazer nada por ela, sabe? Ah, não, agora a gente vive pela graça, então é tudo favor de Deus e merecido mesmo, então eu posso continuar pecando, que o favor imerecido é exatamente para mim, ele vai me alcançar. Então a gente vai esclarecer isso também aqui, né? Bom, e eu tô me alongando demais aqui já, mas deixa eu ler só essa introdução aqui que eu achei bem interessante também, que vai dizer assim um pouco mais sobre esse livro, tá? Vai dizer assim: Paulo de Tarso trabalhava com todo empenho para adicionar outro capítulo à sua história sombria quando foi convertido por Jesus. Uma experiência nova e radical, uma vida livre em Deus. Por meio de Jesus Cristo, Paulo aprendeu que Deus não é uma força impessoal que obriga as pessoas a se comportar de determinada maneira, e sim um Salvador pessoal que nos liberta para vivermos uma vida livre. Deus não nos força a nada de fora para dentro, mas nos liberta de dentro para fora. Isso é muito forte, porque vai falar que Paulo era essa pessoa que ele se empenhava, ele se esmerava, ele matava até se fosse necessário para que as pessoas cumprissem a lei de Deus. Mas de repente, ao encontrar com Jesus Cristo, ele descobre que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo, ele falou muito sobre isso, né, nas cartas anteriores que a gente leu. Paulo, de fato, ele agora não segue regras, ele agora não segue leis, ele não se empenha para cumprir uma lei. Mas a transformação que Jesus fez dentro dele foi muito além, a ponto dele passar por tudo aquilo que ele acabou de nos contar lá em 2 Coríntios, né? Por naufrágios, perseguições. Então, aquilo transformou ele de dentro para fora. Ele resolveu se entregar a essa vida, sim, de graça. Pronto, cara, eu já sou salvo. Mas e agora? O que eu vou fazer com a minha salvação? Eu vou viver para Cristo. E aí ele se prendeu a Cristo. A liberdade que ele tinha, ele resolveu usar para ser uma bênção e abençoar aí tanto Jesus Cristo quanto a nós. Não abençoar Cristo, né? Mas usar da bênção que ele deu para isso. Bom, e aí só completando aqui, então vai dizer que sua carta às igrejas gálatas teve o propósito de ajudar aqueles cristãos e a nós também a resgatar a liberdade original. Ela também nos orienta quanto à natureza do dom divino da liberdade, uma orientação muito necessária, pois a liberdade é um dom delicado e sutil, facilmente deturpado e muitas vezes desperdiçado. É isso que eu queria falar daqui. Ah, não, tem mais uma parte. Vai falar assim: acostumados, que era para quem é a carta, tá? Acostumados a viver com medo do destino, da morte, dos deuses, eles se emocionaram ao saber que Cristo podia libertá-los desses medos, a fim de que pudessem viver uma nova vida, agradando ao único Deus.
Por isso, quando chegaram alguns professores ensinando que para agradar ao Deus de Jesus eles precisavam realizar uma operação cirúrgica, ou seja, circuncisão, não podiam mais participar de nenhuma refeição na companhia dos vizinhos pagãos e teriam de adotar outras práticas judaicas, os gálatas ficaram confusos. Mesmo assim, passaram a conciliar o sistema de Jesus com a lei de Moisés até Paulo intervir. Então, algumas pessoas estavam chegando ali falando: não, você não pode usar short, você não pode usar calça jeans, você não pode usar esse batom, você não pode pôr o seu cabelo assim, seu cabelo tem que ser grande, tem que, né? Então, tinha muitas regras, e aí, primeiro eles eram amarrados ali pelo sistema romano e tal. Aí depois eles descobriram a liberdade que havia em Jesus e aquilo foi um peso tirado das costas deles e tal. Aí depois outros chegam com algumas outras regras, falando: não, tá bom, vocês não precisam se circuncidar não, mas você não vai poder fazer isso. E hoje a gente tem isso, né, gente? Eu acho graça que meu pastor falou, e minha mãe é um exemplo claro, minha mãe é um exemplo genuíno disso, porque ela virou, antes dela se batizar, ela encontrou a Deus, ela foi para um acampamento, teve um encontro com Deus, diz que chorou do início ao fim do encontro, ficou entalada assim, sabia que aquilo era a coisa certa a se fazer, mas antes dela se batizar, ela, né, no mesmo ambiente ali, depois do encontro com Deus, teve aquele momento de batismo, das pessoas entenderem e aceitarem e entregarem sua vida de vez para Jesus. Só que ele diz que começou o zumbido assim no ouvidinho dela: ei, mas se você se entregar para Jesus, você não pode mais ouvir chiclete com banana, que na época era o que ela gostava. Mas você não vai poder mais sair com as suas amigas, mas você não vai mais poder fazer isso, fazer aquilo. Ela falou: eu não quero não. Isso é responsabilidade demais. E de fato, a gente acabou deixando tudo isso, mas a gente não deixou porque era obrigado, era imposto isso, mas porque Jesus nos libertou de dentro para fora, né? E aí ele interveio, trouxe outros amigos, algumas até se converteram também ou voltaram para Jesus depois disso. Trouxe louvores muito mais preciosos, né? Muito melhor do que cantar, do que que você não está dizendo nada ou você está sofrendo por uma causa desnecessária. Gente, vamos orar para a gente começar aqui a ler o nosso capítulo. Amém, Jesus. Obrigada por mais um dia, por mais uma semana concluída em sua presença. Em nome de Jesus, eu ministro sucesso aqui. Sabe, Deus, que cada um venha concluir essa semana com sucesso, Deus, fazendo aquilo que se deve fazer, se sentindo satisfeito, Deus, até mesmo pelas coisas que deram errada, Deus, porque nada foge do teu plano e do teu controle, Jesus. Nós apresentamos diante de ti a leitura deste novo livro que vamos ler, Deus, nos ensine um pouco mais sobre graça, nos dê sabedoria, orientação, discernimento para tudo que iremos ouvir, ler e fazer a partir dessa mentalidade. Transforma e molda. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, para sentar conosco e nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém.
Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém, ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos. Antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. É isso. Primeiro capítulo, então, de Gálatas. Vai falar aí, vai ser Paulo falando sobre como recebeu esse evangelho, né? Ele vai ali amaldiçoar qualquer outro que traz um evangelho diferente deste, até mesmo homens e anjos. E uma das coisas que eu anotei nas minhas anotações mas Deus trouxe, sabe? Como é que a gente às vezes não vai acreditar em um anjo quando começar a falar algo diferente? Aí Paulo, ele no mesmo capítulo, ele vai discorrer sobre como ele recebeu esse evangelho. Ele não recebeu de Pedro, ele não recebeu de Barnabé, que foi quem encontrou com ele. Ele não recebeu de ninguém, sabe? Nos capítulos de 2 Coríntios, ele vai nos falar ali das revelações, das visões que ele teve, sabe? Da maneira como ele foi arrebatado. Então, Paulo, ele tem propriedade ao dizer que esse é um evangelho verdadeiro, que, sabe? E se você parar para pensar, gente, cara, o evangelho tem tem tudo coligado assim, tem toda a veracidade, ele, sabe, por isso que é tão importante a gente também aprender sobre, como é que é o nome? Apologética, sobre a verdade da Bíblia. Isso daqui ela não é relativa. As nossas verdades hoje em dia são muito relativas. Aqui, sabe, essa verdade aqui, ela tem tanta profundidade e às vezes ainda quando parece não fazer sentido, você não tá muito coligado aí, no final, se você continua a caminhar por ela, sabe, ela faz sentido em um determinado momento. E é isso que Paulo tá propondo e tá falando aqui, tá começando com essa carta, tá falando, gente,
Deixa eu falar uma coisa, eu tenho certeza que esse é o evangelho verdadeiro. Então a gente não precisa ficar atrás de outro e nem seguir o que outras pessoas falam. Isso daqui é o que a gente deve seguir. Isso daqui é o que a gente deve permanecer, sabe? Esse entendimento. E esse entendimento é o quê? É que a fé vem através é que a salvação vem através da fé em Jesus Cristo e não em qualquer outra coisa que possam te falar. E Paulo vai falar muito mais sobre isso, mas por hoje é só. Amanhã também nós não temos live. Domingo nós estamos de volta, se Deus quiser. Essa carta é bem curtinha, então semana que vem mesmo a gente já acaba. E espero ter você aqui comigo. Curte, compartilha e volta. Beleza? Se inscreve então para não se esquecer. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.